Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 Coríntios 1, lá no versículo 18, e diz o seguinte: A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos por ela, é o poder de Deus. A palavra do Senhor nos fala aqui sobre a mensagem da cruz. O que significa isso? As boas novas, a mensagem de salvação, o Novo Testamento. A notícia que aquelas pessoas ouviram de que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, para que nossos pecados pudessem ser perdoados na cruz. Essa que é a mensagem da cruz. E o texto continua lá no versículo 20 e diz: Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Em todas as eras, sempre houveram estudiosos, filósofos, pensadores e até alguns cientistas, né? Dependendo de cada época, as pessoas usam nomes diferentes para ciências diferentes e os estudiosos das ciências diferentes. Mas aqui a gente está vendo um novo tipo de conhecimento, um novo tipo de sabedoria. Porque uma pessoa que filosofava muito, pensava muito, que se questionava muito sobre a natureza, sobre o mundo, sobre o universo, e as pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, que pessoa inteligente, que pessoa sábia. Essa pessoa parece que ela era diferente do povo normal. O fazendeiro, o pescador, o pedreiro. Era um filósofo, um pensador, é um grande, né, uma pessoa dessas muito inteligentes. E do outro lado estava lá as pessoas normais, trabalhando no dia a dia, ocupadas demais talvez para ficar se questionando e pensando sobre as estrelas nos céus e o fundo do oceano e coisas assim tão filosóficas, enquanto eles tinham mais o que fazer, como por exemplo, trabalhar muito para colocar o pão na mesa. Eu não estou dizendo que um lado está certo, o outro lado está errado. Eu só estou dizendo que parece que havia uma separação entre os grandes pensadores e o povo normal. E é por isso que esse texto nos fala que quando vem a mensagem da cruz, quando vem a mensagem de Jesus, quando vem essa sabedoria, ela sacode tudo isso. Essa sabedoria que vem da parte de Deus, ela sacode tudo isso. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela não veio para os ricos e os inteligentes e os imperadores e os filósofos e os estudiosos das ciências. Ela veio para todos. Ela veio para todo mundo. Aliás, quando Jesus escolheu os seus seguidores mais próximos, chamados de discípulos, ele escolheu gente normal, povo do povo. Ele escolheu pescador, ele escolheu trabalhador manual, ele escolheu cobrador de impostos, sabe? Gente do povo. Ele não falou onde estão as pessoas estou brincando, né? Das altas faculdades, né? Porque não existia faculdade naquela época, era diferente. Mas ele não chegou e falou: onde estão os presidentes? Onde estão os imperadores? Porque é com eles que eu vim falar. Não. Jesus chegava do lado de um poço e conversava com uma mulher rejeitada. Ele chegava na beira do mar e conversava com quem estava jogando as redes na água. E com essas pessoas, ele levava a sabedoria de Deus. E é por isso que a sabedoria de Deus, ela sacode tudo isso. Porque ela mostra que a coisa mais importante do mundo, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa salvação em Deus, que é a nossa vida eterna e o propósito da nossa vida, não é uma coisa distante, filosófica, chata, que você precisa de 3 faculdades para entender. Mas é algo que até uma pessoa que talvez seja analfabeta consegue entender. É uma coisa que aquele cara que está ali com a mão na massa consegue entender.
É uma coisa que aquela pessoa que está ali com a mão na terra todo dia consegue entender. E a vida dele é transformada por isso. E ele é salvo por isso. E de repente o filósofo olha para o fazendeiro e fala: que felicidade é essa? Por que esse homem está tão contente? Por que ele fala que a vida dele mudou? Que sabedoria é essa que ele consegue encontrar e eu não consegui? A sabedoria que vem na mensagem da cruz. Lá no versículo 25 diz: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então o texto começa falando assim, né, que a mensagem da cruz é loucura. Quando você fala dessas coisas, para alguns estudiosos e filósofos pode parecer loucura, mas aí o texto continua: até essa, entre aspas, loucura de Deus ainda é muito mais sábia do que os pensamentos mais altos que o ser humano já teve. Então, se você acha que essa mensagem que veio de Deus ela é muito basiquinha, ela é muito fácil, é só eu ter um encontro com Jesus que eu posso deixar o meu passado para trás e eu posso recomeçar. Mas isso é muito fácil, isso é muito bobo, isso é simples demais, isso é muito... E isso deixava eles ofendidos. Porque eles eram estudiosos, eram ricos, eram pensadores, eles gostavam de se sentir especiais. Os fariseus gostavam de se achar melhores do que todo mundo. E aí de repente vem Jesus e traz uma mensagem que é para todo mundo. E eles de repente não se sentem mais especiais. Porque a mensagem de Deus parece loucura de tão simples que é. Mas essa loucura de Deus, que não é loucura nenhuma, né? Deixemos bem claro que a palavra loucura que está sendo usada é quase que como bem-humorado, assim, né? Quase como uma piada, essa tal loucura de Deus, é muito mais sábia do que a sabedoria de todos eles. E essa fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força de toda a humanidade, do que a força de todos eles. Então, até mesmo essa mensagem que eles achavam que era coisa de ralé, na verdade, era do ser mais alto, mais glorioso, mais exaltado, mais santo de todos. Homens estudiosos, e eu falo homens porque naquela cultura, né, era mais os homens só que tinham acesso a esse tipo de coisa. Homens dos mais estudiosos desprezavam a mensagem de Jesus porque parecia básico, parecia muito povão, parecia muito basicão. É bobeira, isso aí é umas coisas que uns fazendeiros aí acreditam, é coisa de quem tem QI baixo, coisa de quem é burro. E até hoje eu ainda vejo intelectualoide aí, pessoas que se acham muito inteligentes, que desprezam a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, e desprezam todos nós, cristãos, como se todos nós fôssemos automaticamente burros, só porque a gente acredita em Deus. Vou te falar uma coisa, se você é uma pessoa que pensa assim, tira um pouco esse preconceito. Tira um pouco esse preconceito de achar que só porque a pessoa se veste de um jeito diferente de você, só porque ela fala umas palavras diferentes que você, só porque ela encontrou a felicidade na fé que ela tem, isso não quer dizer que ela seja estúpida. Isso não quer dizer que ela seja burra. Mas como que eu vou olhar para essa mensagem boba, essa mensagem tão estúpida, quando eu posso olhar para os filósofos mais altos? Eu vou olhar para o chão, para a terra, quando eu posso colocar meus olhos nas estrelas da filosofia. E assim a gente vê pessoas com estudo, pessoas que em teoria deveriam ter sabedoria, desprezando com preconceito as coisas mais sábias que eles poderiam aprender na vida dele. Porque é básico,
porque é bobo, porque é estúpido demais para eles, e eles são especiais demais. Eles são inteligentes demais para cair nesse papinho, nesse golpe, nesse esqueminha que esses crentes falam por aí. Muito cuidado. Cuidado com a arrogância. Porque até quem não acredita em Jesus reconhece que a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem universalmente aceita como boa. E Jesus nunca ensinou a gente a ser arrogante. Até quem não acredita em Jesus admira as coisas que ele nos ensinou. Então cuidado, não seja arrogante. Não despreze assim a loucura que vem de Deus. Porque isso que parece loucura, na verdade, é sabedoria do nível mais alto. Porém, os arrogantes a desprezam. Mas aqueles que forem humildes recebem com mais sabedoria, com mais facilidade. E essa é a mensagem da salvação, que Jesus veio para salvar a todos, para perdoar a todos. E tudo que você precisa para poder recomeçar é aceitar, é receber esse presente que Deus já te ofereceu na cruz. Tem muita gente aí carregando uma culpa, carregando um peso de um pecado que já foi perdoado na cruz. E tudo que ele precisa fazer é parar e aceitar o perdão de Deus e entregar a vida dele nas mãos de Deus. E isso está disponível para todos. Você não tem que pagar nada, você não tem que dividir nada, você não tem que dar nada para Deus mudar a sua vida e fazer você começar de novo e te dar um novo começo. Mas isso parece fácil demais para algumas pessoas. E elas rejeitam, porque parece fácil demais. Isso é muito baixo. Eu sou muito inteligente para cair nisso. Não deixa a sua inteligência te tornar burro. Porque tem muita gente inteligente aí fechando os olhos para a verdade, porque a verdade incomoda eles. E enquanto isso, tem pessoas como eu aqui, mais burrinho, o pé mais no chão, e que a gente está descobrindo a verdade. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, ao contrário. Porque eu recebi o presente de Deus e eu aceitei. Porque Deus me deu uma caixa de presente e eu não fiquei ofendido. Eu falei, obrigado. E eu abri e eu falei, que presente bom, obrigado. Em vez de ficar, isso aqui, vai me dar isso aqui? Eu mereço muito mais do que isso. Isso aqui é coisa besta. Não despreze a mensagem da cruz. Deus tem algo melhor para mim e para você. E não deixa a inteligência nem a arrogância te afastar de Deus, que é a melhor coisa que você pode receber na sua vida. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. E se vocês chegarem aqui, deixa aquele joinha que ajuda a gente bastante. Tchau, tchau. Fiquem na paz.